Olá pessoal, hoje a gente vai conversar então sobre controle biológico de doenças, como uma estratégia para entrar no nosso grupo de práticas de manejo integrado de doenças, tá? Seguindo aqui então, lembrar que controle biológico existem vários conceitos, né, várias definições de controle biológico e não é algo novo. O controle biológico tem registro desde 300 anos antes de Cristo, lá por Aristóteles, né? Já recomendava o uso do controle biológico para o manejo de doenças. Um conceito mais simples e que é bem usual é o de Koch e Baker, que é controle biológico é a redução da densidade de inóculo ou das atividades de um patógeno que determinam uma doença, realizada direta ou indiretamente por um ou mais organismos. Então é aquela definição bem clássica, né, de eu ter um organismo vivo que vai estar efetuando de uma forma direta ou indireta o controle do patógeno, tá? Esses organismos que efetuam o controle do patógeno, na fitopatologia a gente entende eles como organismos antagonistas. Então não esqueçam desse nome aqui, tá? Organismos antagonistas, então. Aqueles que exercem o controle biológico são os organismos antagonistas. É comum comparar e é interessante também fazer essa análise, né, do controle biológico com o controle químico. O controle químico é tido por vezes aí como o melhor ou como o mais eficiente. E aí a gente compara algumas coisas, né, em termos de vantagens e desvantagens. Então, biológico em relação ao químico, as principais vantagens estão aqui, ó, ausência de resíduos químicos nos produtos. A gente não tem a exposição de aplicadores às moléculas químicas, né, o risco à saúde. E também não estamos expondo o ambiente a essas moléculas, né? Então não vou ter problema de ter o agrotóxico causando mortalidade de peixes, de insetos, de outros organismos do ambiente. E menor risco de desenvolvimento de resistência aos produtos, ou seja, enquanto o controle químico tem esse problema de quando mal utilizado, principalmente, selecionar organismos que têm resistência a ele, né? E esses organismos vão formar populações com resistência àquele controle químico, àquela molécula de controle químico. No biológico, o risco é bem menor, bem inferior de aparecer organismos resistentes ao controle biológico, tá? Pode acontecer, mas o risco é menor em função das características do controle biológico. Desvantagens: a gente está trabalhando com um organismo vivo, então uma das principais desvantagens é que eles dependem das condições do ambiente. Então, muitos dos organismos vivos, do controle biológico, ele depende da condição do ambiente para que ele funcione adequadamente, tenha o resultado esperado. Então, é difícil eu lançar um controle biológico que funcione lá no norte do país, que é muito mais quente, e ele funcione também lá na Argentina, lá no Uruguai, que é muito mais frio, que tem outras condições climáticas. Então, essa mudança de ambiente pode comprometer a eficiência do agente biológico, tá? Isso de forma geral, seja para praga, doença ou planta daninha. Os antagonistas também normalmente demoram mais para funcionar, eles demoram mais para ter o seu efeito catalisado, para que o seu efeito atinja um pico, né, no controle da doença. Em função também de estar trabalhando com um organismo vivo que tem um ritmo de dominar o ambiente, esporular, crescer, desenvolver mais lento do que simplesmente jogar uma molécula química que vai funcionar prontamente. E tem essa que é tido por alguns autores como desvantagem, que é do controle biológico ser específico a determinados patógenos. Então a literatura antiga principalmente considerava isso como uma desvantagem, mas atualmente a gente já enxerga isso como uma vantagem, né? Ele ser específico a determinados patógenos
fica mais difícil de eu acertar outros organismos que não são o alvo daquele controle. Então, essa especificidade torna-se uma vantagem quando a gente tem um olhar sobre a questão ambiental, a questão da sustentabilidade produtiva. Falando agora então dos mecanismos propriamente de controle por antagonistas, a gente vai conhecer alguns dos principais mecanismos. Um deles é a competição por nutrientes. O ambiente lá do filoplano, né, o plano ali das folhas e do rizoplano, onde fica as raízes, ele é repleto de organismos, ele não é estéril, né? E nessas superfícies, principalmente ali nas raízes, no rizoplano, região da rizosfera, ocorre intensa exudação de açúcares e outros nutrientes. Esses exudatos permitem o desenvolvimento dos micro-organismos. E muitos desses micro-organismos, a maioria, sendo mais claro, eles são benéficos, eles são bons para o cultivo, né? A maioria deles vão atuar como antagonistas a fitopatógenos. Tá? Então, por isso que a gente nunca quer um solo estéril, sem vida. A gente quer um solo rico em vida. Quanto mais a qualidade, quanto melhor a qualidade desse solo, mais ele vai ter vida. Maior vai ser a diversidade e a quantidade de micro-organismos nesse solo. O antagonista que utiliza os exudatos mais rapidamente lá no solo, ele é considerado um bom competidor, ele consegue utilizar os recursos do solo, dos exudatos mais rápido e consegue competir com os patógenos. Então a gente tem alguns exemplos, como o caso das leveduras aqui, a Cândida oleophila, que já foi feito um produto comercial para ela, que é o Aspire, que consegue fazer controle biológico do fungo do Botrytis cinerea. Então, esses organismos eles têm essa capacidade de competir por nutrientes e uma vez que ocorre a competição, quer dizer que os recursos são limitados. Como eles são mais eficientes, eles tomam conta, né? Eles se ocupam daquele ambiente e impedem o desenvolvimento da doença, o desenvolvimento do patógeno. Tá? Então tem alguns exemplos aqui de produtos biológicos já que tem esse princípio de controle, competição por nutrientes. Então está aqui o exemplo do produto, né, um biopesticida, que é utilizado no controle, então, principalmente de doenças pós-colheita, né? Esse fungo aqui, o Botrytis cinerea, ele causa um mofo cinzento. É aquele mofo que é muito comum em tomate, ó, Botrytis cinerea, esse fungo aqui. Dá muito isso aqui em tomate, tomate não muito, mas morango, essas frutas mais sensíveis, ela dá bastante desse fungo aqui. É uma doença bem típica de pós-colheita. Tá? E também tem um exemplo aqui do penicílio, né? A gente também tem o controle por competição por nutrientes para combater fungo penicílio. Outra forma de competição é a competição pelo íon férrico, que o ferro ele é importante para o metabolismo microbiano, então é um elemento essencial para os micro-organismos. E quando a disponibilidade desse ferro cai, eu comprometo o desenvolvimento desses patógenos, né? Então já se sabe que alguns fungos e bactérias eles produzem os chamados sideróforos aqui, que são compostos que capturam o íon férrico. Então, com a não disponibilidade desse elemento lá no ambiente, principalmente ali na rizosfera, acontece que os patógenos não conseguem se desenvolver plenamente. Então, a gente precisa pensar sempre em enriquecer o nosso solo, o nosso ambiente, né, o filoplano, também de micro-organismos, para que exista uma competição e esses patógenos não tenham ampla passagem, ambientes muito confortáveis, favoráveis para o desenvolvimento deles. Tá? Então tem um exemplo aqui, não é só com fungo, né? A bactéria Pseudomonas putida é uma estirpe dessa bactéria, ela consegue fazer o controle biológico de Fusarium oxysporum, forma Speciale, Afane, que é do rabanete,
e através da competição pelo íon férrico. Tá? Então, compromete o desenvolvimento do Fusarium oxysmo, que é um patógeno de extrema importância, causador de murcha vascular. Então, tem uma foto aqui de exemplo. Esse patógeno ele ocupa, né, o xilema e aqui compromete a passagem de água no sistema vascular da planta e leva essa planta paulatinamente à murcha e, consequentemente, à morte. Tá? Então, é uma doença muito importante e esse controle biológico é uma opção para trabalhar essas doenças. Existe para o rabanete, existe para o tomate, existe para outros patógenos ali também. Tem a competição por espaço, que é uma forma de controle biológico bem clássica, né? Você ocupa aquele espaço com um determinado organismo vivo e impede que outro organismo patogênico ocupe aquele espaço. Então, por exemplo, um pouco diferente, mas no contexto da qualidade de bebida de café, o pessoal, existe um fungo que se pulveriza nos frutos de café para impedir que um outro fungo que degrada o café, que causa um mau sabor no fruto do café, se desenvolva. Então é uma competição por espaço. Quem chega primeiro ocupa aquele espaço, né? Então vai dessa lógica que dois organismos não vão poder ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo, no espaço. Então, se um antagonista ocupa esse local, o fitopatógeno não consegue se estabelecer. Então a gente tem um exemplo clássico é do Heterobasidium anoso, aqui, que é um patógeno que coloniza tocos recém-cortados. Então, imagina, você corta o pinheiro, corta o eucalipto, corta algumas plantas e esse patógeno infecta esse toco recém-cortado. Ele vai se distribuindo pelas raízes e passa inclusive para outras plantas que estão nas imediações, né? E aí, através desse mecanismo de competição por espaço, existe um produto que é baseado no Plebiopsis gigante aqui, ó, que tem após aplicado nos troncos, observou-se que ele consegue ocupar esse espaço e impedir o desenvolvimento do Heterobasidium e com isso reduziu drasticamente a mortalidade desses troncos, dessas árvores aqui, ó. O Heterobasidium se espalhava a partir de um tronco cortado, né? Se espalhavam nas outras árvores. Então, por controle biológico, ele faz a colonização, ele atua também no saprofitismo, né? No consumo de matéria orgânica morta e faz a competição aqui pelo espaço. Aqui só um exemplo, né, do tronco sendo pulverizado. Então utiliza esse produto que chama Hotstop aqui, Rootstop, que é para controle então desse fungo. A gente pode fazer também o controle por meio de antibiose. Antibiose é quando eu utilizo um micro-organismo para que esse micro-organismo naquele meio ele produza alguma substância antibiótica que vai levar à mortalidade ou vai paralisar o desenvolvimento do patógeno. Ele vai trazer um efeito deletério no desenvolvimento do patógeno. Então chama antibiose esse mecanismo. Então muitos micro-organismos podem produzir esses compostos antagonistas, podem produzir compostos antibióticos, né? E além dos antibióticos que eu citei, tem as bacteriocinas que são deletérios aos fitopatógenos aqui, ó. Então só um exemplo, a gente tem uma doença importante que é a galha da coroa, que ataca algumas árvores de nozes, roseiras, e causa esse tumor, né? É um tipo de câncer, né, na planta. É o Agrobacterium tumefaciens, é o mais conhecido, né? A bactéria mais conhecida que causa isso. Existem outras espécies também, Rhizobium rhizogenes, existem outras aqui, Radiobacter, rubi e tal. E existe o controle biológico, então, para essa bactéria, né, que causa
a Galha. E esse controle é através de um produto que é atualmente conhecido como Nogal, é um produto comercial e com ele consegue-se fazer o controle dessa doença que é bem crítica para algumas culturas. Aqui tem um exemplo também na apostila, né? O número de pústulas de ferrugem em folhas de feijoeiro tratadas com 2 isolados de Bacillus subtilis antes da inoculação de Uromyces apendiculatus. Então, Uromyces apendiculatus, ele causa ferrugem no feijoeiro, uma das principais doenças da cultura. E quando eu fiz a pulverização com os isolados de Bacillus subtilis e depois fiz a inoculação, o resultado de controle, né, foi muito grande, porque a gente tem aqui, ó, comparado à testemunha, os tratamentos aqui com a inoculação de bacilos. Então tem aqui, ó, e aqui a diferença em relação à testemunha em relação ao número de pústulas por centímetro cúbico. Então é um efeito muito interessante que esse controle biológico tem lá no controle da ferrugem. Devemos pensar também no controle biológico de uma forma mais ampla, no sentido de usar compostos orgânicos no solo como uma fonte de micro-organismos, e essa diversidade de micro-organismos que eu vou gerar no meu solo, que eu vou cultivar no meu solo, ela vai exercer um controle biológico também sobre patógenos do solo, sobre nematóides que estão ali atacando as minhas raízes. Então, uma das formas de controle de nematóide, que é mais eficiente do que nematicidas, é você utilizar um composto orgânico rico em micro-organismos para poder aumentar a atividade biológica desse solo e fazer um controle dos patógenos que estão ali, tá? Então, dentro dessas espécies que estão na diversidade do solo de organismos vivos, a gente tem os do gênero Trichoderma, e por meio de competição ou antagonismo, então a gente não precisa saber exatamente qual é a forma que esses organismos que estão ali no solo exercem controle. Naturalmente vai ter organismos exercendo controle por competição por nutrientes, por competição por espaço, pelo íon férrico, ou por produzir substâncias que são deletérias, né, antibióticos, bacteriocinas. Mas o que a gente precisa entender então é que eu preciso ter um solo rico em micro-organismos. Isso é fundamental e é um entendimento que a gente não pode voltar atrás, tá? Um solo que tem alta qualidade é um solo que é rico em micro-organismos, tá? Não dá para pensar num solo de alta qualidade somente analisando características físicas ou químicas desse solo. O indicador biológico é um dos principais indicadores de qualidade de um solo, tá? E o tricoderma ele já foi isolado através da pesquisa, né, para ser utilizado em um produto. Então, dentre esses vários micro-organismos, foi feita a pesquisa selecionando aqueles que tenham mais efeito sobre determinadas doenças. E uma doença importante é a vassoura de bruxa do cacaueiro, causada por Crinipellis perniciosa, que o Trichoderma stromaticum é essa espécie específica, né? Desculpa o trocadilho. Essa espécie ela teve um bom resultado de controle da vassoura de bruxa, que é uma das principais doenças do cacaueiro. Ok? Aqui tem um link do vídeo do Tricovap, depois eu vou passar para vocês, que é o pesquisador explicando um pouquinho sobre esse controle biológico com tricoderma. É legal assistir isso de quem desenvolveu essa pesquisa, tá? É um ganho de experiência importante. Eu tenho também controle biológico na modalidade hiperparasitismo. O hiperparasitismo é quando um micro-organismo ele vai parasitar o outro. Então, lembra quando eu mostrei uma foto com o tamanho dos micro-organismos? Vocês viram lá que eu tenho micro-organismos de diferentes tamanhos, né?
eu tenho os fungos muito grandes, os vírus muito pequenos, né, os nematóides muito grandes. Então eu posso ter micro-organismos parasitando outros micro-organismos. E aí um dos exemplos aqui, ó, é de fungos e bactérias parasitarem outros fungos ou nematóides, que são fitopatogênicos. Então o micélio oósporo aqui de espécie de Fithium e Phytophthora, o Fithium é aquele que causa uma doença, né? Principalmente em ambientes de pobre drenagem, onde acumula muita água, as raízes ficam doentes, causado por Fithium. E o Phytophthora que causa aquela requeima, né? Em diversas plantas, batata e tomate principalmente. A gente tem que esses fungos eles podem ser parasitados por outros fungos. No hiperparasitismo aqui, ó. Entre os microparasitas, né, os mais comuns são também do gênero Trichoderma. Então, o gênero Trichoderma ele tem uma infinidade de usos, eu posso dizer, para controle de doenças, para controle de pragas, para aumentar a absorção de nutrientes. Então, é um gênero fantástico de espécies para uso, né, para apoio na produção agrícola. Exemplos aqui, ó. Eu tentei achar uma fonte mais nova, mas eu não consegui ainda. É uma lista de produtos de controle biológico. Então, já existem diversos produtos para controle biológico de doenças, muitos dos quais é possível até comprar, né? Tá prontinho o pacotinho, eu vou comprar, pulverizar e ele vai funcionar dentro daquelas restrições que a gente comentou sobre vantagens e desvantagens comparado ao químico, mas a oferta de controle biológico atualmente é muito maior do que há 20 anos atrás, tá? Então a gente tem que evoluir também nesse sentido e considerar o controle biológico como uma boa opção para muitas doenças, ó. Então isso aqui está no material de vocês, eu não vou passar devagar aqui em relação a isso. E ainda falta mais um tópico, que é o tópico de resistência induzida. Eu posso fazer controle biológico por resistência induzida. Nessa modalidade de controle, ocorre a indução da resistência a determinados patógenos e essa resistência ela normalmente é adquirida pela planta depois que essa planta é exposta a uma estirpe fraca de um vírus, que é o mais comum, né? Então eu pego um vírus, como o vírus da tristeza dos citros, que é uma doença importante, mas eu pego uma estirpe fraca, de baixa virulenta, e exponho essas minhas mudas a essa estirpe. Então, o que se verificou na pesquisa é que a gente consegue, com isso, induzir um mecanismo de resistência da planta, tá? A gente não deve pensar que a planta tenha sistema imunológico igual ao ser humano. Isso é um erro pensar dessa forma, tá? Comparar a resistência induzida com o sistema imunológico do ser humano. A planta não funciona dessa forma, mas é possível então, através dessa resistência induzida, também vocês vão encontrar pelo termo proteção cruzada ou pré-imunização, fazer o manejo de determinadas doenças que são de difícil controle. Então tem exemplos de produtos aqui à base de bactérias que são capazes de ativar a resistência em plantas, né? Actinovate, o BioYield, o Yield Shield, aqui são alguns dos exemplos para controle de doenças em sistema radicular, tá? Doenças em sistema radicular normalmente são de difícil manejo, de difícil controle, porque os produtos químicos não funcionam muito bem normalmente, né? Então, aquelas que são de parte aérea normalmente são mais fáceis de serem controladas, de serem manejadas de forma química. Então, o controle biológico funciona muito bem, é muito desejado nessas doenças que atingem o sistema radicular, tá? Aqui o exemplo então do Actinovate, o Yield Shield aqui, e reparem bem que eu já mostrei um outro lá que é o produtor desses controles biológicos aqui são grandes empresas, né? Bayer, lá atrás acho que tinha um da BASF,
Ou seja, as grandes empresas que estão por trás do controle químico de doenças, elas também estão desenvolvendo uma linha de tecnologia de controle biológico, né? Elas têm essas linhas de controle biológico e é cada vez maior o número de produtos biológicos que essas empresas estão lançando no mercado. Eu não estou querendo defender as empresas, né? As empresas normalmente e naturalmente elas estão atrás do capital, elas estão atrás de ganhar dinheiro, né? Através dos agricultores. Mas percebam que as empresas, Bayer, BASF, Syngenta, seja qual for, elas estão atrás do capital, atrás do dinheiro. E se eles puderem vender um controle biológico para conseguir esse dinheiro, eles também vão se interessar, eles já se interessaram. E isso é algo muito interessante para nós, para a população de modo geral, né? Porque a gente tem pesquisa sendo financiada com o capital privado para desenvolver produtos de base biológica com menor impacto ao ambiente e de baixo risco para a população que vai consumir esses produtos. Então pensem nas empresas como uma empresa que está atrás de ganhar dinheiro. E se vender produto químico dava muito dinheiro, e agora eles estão enxergando que vender produto biológico dá muito dinheiro, é muito legal, é mais sustentável, eles também vão atrás dessa linha de produtos biológicos. Então as empresas estão atrás do dinheiro e não atrás de querer contaminar agricultor, contaminar o ambiente, intoxicar as pessoas. Esse não é o objetivo das empresas produtoras de agrotóxicos. O objetivo delas é ganhar dinheiro. Então a gente tem que estar estimulando o uso desses controles biológicos, seja feito pelas empresas ou seja produzido, em alguns casos, pelo próprio agricultor. Ok? A gente tem também o controle biológico de doenças através da alelopatia, mais especificamente o controle de nematóides aqui, né? O cravo de defuntos, que é o Tagetes, o gênero Tagetes, diversas espécies de Tagetes têm efeito em reduzir a população de nematóides no solo. Então, áreas muito infestadas, onde o nematicida não funciona adequadamente, normalmente, né? E nematicida também sai um controle caro, a gente pode fazer o uso do Tagetes, do controle através da alelopatia, né? O Tagetes vai secretar, exudar alguns compostos através da raiz, e aí vai reduzir, vai causar mortalidade dos nematóides. Tem um outro exemplo aqui que é da inibição do crescimento micelial de Sclerotium cepivorum in vitro, né? Não é a condição de campo, por diferentes concentrações de extratos de braquiária, crotalária e eucaliptus citriodora e repolho. Ou seja, em condições in vitro, na placa de Petri, os extratos ali de braquiária, crotalária, eucalipto conseguiram inibir o crescimento de micélio do Sclerotium aqui cepivorum, tá? Então o que mostra aqui cadê a inibição do crescimento, aqui a concentração e os efeitos em cada um aqui, né? Essas áreas grandes aqui são a porcentagem de inibição aqui em cada um deles. Está faltando a testemunha aqui, tá? Mas a ideia é mostrar que essas plantas conhecidas, elas têm efeito alelopático capaz de reduzir o desenvolvimento micelial do patógeno. Então cabe a gente ir atrás, encontrar esses produtos e adotar essas alternativas de controle. Uma outra forma de controle biológico é a hipovirulência. Então, hipovirulência é a redução da virulência de um patógeno pela ação de um antagonista. Esse fenômeno foi detectado a partir da doença causada por Cryphonectria parasítica, que causa uma infecção e causa rachaduras ali nas castanheiras, né? Causa uma lesão no tronco das castanheiras. É uma lesão bem séria, uma doença bem séria para as castanheiras, e foi descoberto que dava para utilizar a estratégia da hipovirulência para o controle dessa doença.
Eles identificaram a partir do isolamento que o vírus do gênero hipovírus aqui, ele modifica a morfologia das colônias fúngicas e reduz a habilidade em penetrar no hospedeiro e esporular. Então, na hipovirulência, eu tenho a redução da virulência de um patógeno através da ação de um organismo. Nesse caso aqui foi um vírus atacando um fungo, né, a Cryphonectria. E ele reduziu a virulência então desse fungo. Ele comprometeu a morfologia das colônias fúngicas, né, a infecção por esse vírus. Ok? Então, hipo é de baixo, né, baixa virulência. Aqui a foto do problema que é causado, né, de rachaduras nos cascos das castanheiras por Cryphonectria. E esse é o resumo então da aula de controle biológico. Façam a leitura dos materiais para pegar as informações complementares e sedimentar o conhecimento nesse assunto.